onde hoje tem NFL, agora está tudo misturado, porque vai ter holandês no futebol. Cara, eu já vi o Jamie Foxx cantando, já vi o Will Smith cantando, agora um cara é bom, hein? O cara é bom, agora ele precisa ser melhor com a bola no pé, né? Porque senão ele não está vindo para um lugar simples, não. E o momento é mais delicado ainda do que qualquer um imagina. Tomara que ele venha com essa alegria toda aí. O Bright White lá no Grêmio já mostrou que sabe, né? Dentro das 4 linhas. Vamos ver, tomara que o Depay também, que ele represente, né? Porque tá feliz ali, hein? Tá bonito o clipe. Vamos ver se vai ficar bonito dentro de campo também. O Corinthians teve que fazer mais um... o Corinthians e a patrocinadora tiveram que fazer mais um aporte financeiro para poder trazê-lo. Sim. Né? Então, não é só aquele valor inicial dos 10... eram 60 milhões de... dá 70 milhões, né? O total agora. Agora teve que colocar mais 10 milhões. Já temos notícia no nosso site que já virou 84. 84. É verdade, a última atualização alguém já atualizou para 84. Quer dizer, não tem pouco dinheiro envolvido nesse negócio. Não, é um dinheiro enorme para um contrato de 2 anos, se não me falha a memória. Sim, inicialmente sim. É um dinheiro gigantesco, é um aporte financeiro que chama atenção. E eu espero que ele... Bom, ele vai... não é um Pedro Raul, mas ele vai jogar no Corinthians, entendeu? Como assim não é um Pedro Raul? Não dá para comparar, né? O Memphis Depay com o Pedro Raul, não dá para reparar. Não dá para comparar. O Pedro Raul, infelizmente, não dá largada para jogar, para jogar no Corinthians tendo o Memphis Depay. Desculpa, não tem condição. Não tem condição. O Memphis Depay, eu questiono o Memphis Depay por entender que ele não conseguiu ser um jogador, um astro no futebol europeu, porque eu imaginava que ele fosse, quando ele saiu da Holanda. Então, eu tenho uma crítica para fazer para o Memphis Depay nesse aspecto. Ele poderia ser muito mais artilheiro na Inglaterra, muito mais artilheiro na Espanha, muito mais artilheiro... Na seleção da Holanda ele mas no futebol holandês... Só está atrás do Van Persie na seleção. Entendeu? Agora, eu esperava mais dele. E confesso para vocês, às vezes, por exemplo, no Atlético de Madrid, ele fez, se não me falha a memória, 36 jogos... E 9 gols, é isso? Se não me falha a memória. Se tiver a gente tem os numerozinhos certinhos, o Fabrício vai colocar para a gente. Eu acho que ele poderia ter feito mais. Ele nunca foi titular. Ele poderia ter jogado. Né? Ele está jogando pelo Atlético de Madrid aí. Né? Então, as últimas 3 temporadas, Pascoal, o número de jogos, né? O número de jogos da última temporada se assemelha ao da primeira, que a gente fez o último jogo, a temporada são 41 jogos, porque eu estou falando, ele faz no global, mas no Campeonato Espanhol me parece que são 36 jogos, que é o total do Campeonato Espanhol, 36 jogos e 9 gols, se não me falha a memória. Vocês podem me corrigir, por favor. A gente pegou a temporada como um todo, né? Que não é só o campeonato local. Eu acho que é muito pouco para um jogador que eu esperava muito. Muito pouco. Eu continuo esperando... Qual temporada? A última temporada dele. 23, 24? Mas se a última temporada dele que tá ruim é 120 minutos, né? Um jogo e meio para participar de um gol, um pouquinho... Não é menos ali, não era? 122 minutos para participação de um gol, em gol. Se esse é o ruim, olha lá, é bom. Essa aí é só a última temporada, agora para a gente se basear no que tem de mais próximo. 110 minutos para participação em gol. Na totalidade do Campeonato Espanhol são 36 jogos e 9 gols. E ele entra mais nos minutos finais, entra mais na participação final do jogo. Então, eu esperava mais. Eu confesso para você, eu tenho uma frustração de ver o Memphis Depay, porque ele tem qualidade, ele sabe driblar, ele tem velocidade, ele tem bom poder de definição, mas eu não sei se o extracampo atrapalhou. Mas se ele tivesse mais números, ele viria? Se ele tivesse números melhores, ele não viria. Poderia estar jogando na Espanha, na Inglaterra. Você tem razão, Ciro, você tem razão. Agora, eu espero que ele entregue. Eu acho que ele pode jogar com o Gilberto. Dá para jogar. Os dois podem jogar juntos. Mas eu esperava mais dele. Esse gol que ele faz pelo Atlético de Madrid é espetacular. Né? A bola vem bem cruzada e ele consegue pegar ali, de primeira, para bater na bola e fazer o gol. Enfim, ele é um jogador que pode ser surpreendente para o futebol brasileiro. Como eu tinha um pé atrás, né, na chegada do Bright White,
para jogar no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, pelo tempo que ele estava parado, né? Eu esperava, eu fiquei com o pé atrás, eu tenho o pé atrás também com o Memphis. Esperar para ver o que ele vai produzir com a camisa do Corinthians. Porque, na verdade, ele não veio para jogar, ele veio para trabalhar como bombeiro. É uma operação salvamento que ele tem que fazer. Então, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O Corinthians tem uma grande deficiência no ataque. A patrocinadora aporta um dinheiro enorme para trazer um jogador como esse, e eu espero que ele possa corresponder. Aqui é que o Brasil propõe... proporciona para o jogador muitas alternativas fora do futebol. Eu espero que ele esteja focado só no futebol. Ele tem todo o extracampo, né? Mas assim, que banho de água fria. O torcedor do Corinthians está animadíssimo. Agora tem ali na frente. O torcedor do Corinthians pode estar. É só a minha visão, gente. Eu não quero tirar a alegria de ninguém. Eu tenho uma frustração de ver o Memphis Depay jogar. Mas ele vai desfazer essa frustração agora, com 30 anos de idade, Pascoal. Tomara que ele cumpra. Thales Magno e Memphis. Agora não dá mais para reclamar, hein, Mauro? Agora o ataque o Garro vai tem que ser acertar essa meia. pontaria. Mas é meia para frente, Memphis, né? Faz gol também. Memphis no ataque, Júnior Alberto e Thales Magno. Nossa! Porra, vai ter zagueiro que não vai dormir. Eu achei maravilhosa a contratação para o futebol brasileiro. Adoro saber que tem nomes desse tamanho vindo para cá. É para o Corinthians. Aí, o ano passado, o Soares era para o Grêmio. O Flamengo estava falando agora em talvez trazer mais um centroavante, também lá de fora. Não sei se virá. Enfim, é muito bom, cara. Muito bom. Agora, vai dar tempo dele resolver? São poucos jogos para ele resolver. O contrato é longo. Então, daqui a pouco a gente vai acabar sabendo detalhes dessa história. E se o Corinthians cair, ele fica pro ano que vem? Porque não deu tempo esse ano. Ele tentou ajudar, mas os gols não foram suficientes. Agora e agora? Jogos só, mano? Tem 14 jogos para ele ajudar aí. Enfim, vamos ver detalhes sobre isso para ver se ele veio tão animado, né? Ele vai ter que sentir toda a atmosfera, o time com ele, a adaptação, etc. Ele, naquele telefonema, ele disse para o presidente que, poxa, ia ser um orgulho para ele vestir a 9 do Ronaldo, que o Ronaldo vestiu no Corinthians, que ele sempre foi fã do Ronaldo, etc. Então, tomara que ele venha, cara, com esse ânimo todo. Vou te falar, ajuda até a passar aí um Pix aí para passar o estádio. Pelo que eu tenho ouvido de corintianos, se precisar de Pix para pagar o Depay, os caras mandam também, porque não, calma, tá não muito vamos animado. botar essa resposta toda na torcida também, não, né? Não, vamos chamar de Memphis, né? Já botaram o Depay de novo ali, eu fico lendo, né? Vamos ver quando ele chegar aí na entrevista. Aí você mandou, obrigado. Porque vamos ver na entrevista se... obviamente vão tocar nesse assunto. Por que você não gosta de ser chamado de pai? Aí ele vai ter que falar de uma história do pai, acho que vai, enfim. E que seja Memphis e tal. E daqui a pouco ganha um apelido dos corintianos. Depende muito da atuação. Uma coisa assim que... ele vai jogar... Faltam 14. Quantos ele vai poder jogar? Ele tá... A última partida foi na Euro. Inclusive, ele jogou a Euro e fez um gol. Não está longe. Não está longe, assim. Não me parece que ele esteja fora de forma. Foi até a última rodada. Sim, depois jogou a Euro. Ele jogou a Euro. Não, ele jogou a Euro. Não então, deve assim, estar fisicamente tão ruim, não. Então, assim, até porque o Corinthians precisa dele para ontem, né? É o tipo de jogador que vai chegar lá e o técnico vai escolher só os outros que vão compor, porque vai ter que pôr para jogar, evidentemente. Só vai saber se é o Yuri junto ou sem o Yuri... como é que vai fazer, vai pôr um jogador do lado, mas ele vai jogar. E eu espero que ele consiga agradar e ainda ajudar o Corinthians a se salvar. Não acho um absurdo essa grana, não acho. Esse salário aí, se você dividir ele, obviamente isso está incluído a propaganda que ele vai fazer para quem está pagando, né? Porque não é assim que ele vai chegar lá e vestir a camisa de patrocinador e, de repente, tirar foto e tudo sem receber. Não sei se é tudo isso aí por mês, porque a gente faz as contas, às vezes, enganadas, né? Porque ele podia ganhar 1 milhão por mês, mas ter custado 40. E tem jogador que vem por um preço e você, entendeu? Esquece de ver o preço e somado aos... A grande vantagem do Memphis, né, como ele quer ser chamado, é que não houve nenhum tipo de pagamento para nenhum clube, porque ele estava ali no mercado. É um salário alto, é um jogador de 30 anos, não é um jogador, né, com 35, 36, e eu acho que isso faz muita diferença. Tem uma preocupação, Silas, que talvez seja assim, tá sem jogar desde dezembro. Mas Ele jogou agora, no meio do ano, a Euro.
Eu confundi ele com o Martial, perdão. Ele está sem jogar bem menos tempo. Então, assim, não está sem jogar, melhor ainda. Não, ele não porque, está. o Martial que se machucou, que a gente falou de Flamengo aqui, daqui a pouco eu falo do Martial. Mas, então, está jogando ainda, melhor ainda. Eu acho que a expectativa dele chegar, encaixar e ajudar, ela deve ser alta, porque a gente vem falando dos níveis de futebol europeu e do futebol brasileiro. Então, se ele está vindo para uma liga em que a exigência técnica é menor, a tendência é que ele sobressaia. Eu acredito também, vendo os gols ali, você vê que é um cara que sabe dentro da área. Ameaçou de bater, cortou, girou o pé, jogou no canto. 30 anos, assim, eu acho que tem que ter sim uma preocupação com a questão física, até porque ele está mudando de país, ele está mudando a família, ele está mudando, não é pouca. A mudança não é uma mudança do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul para o Paraná, ou do Rio Grande do Sul para o Ceará. Agora, eu acho que assim, são 14 jogos que falta, a gente mencionou aqui, mas a distância do Corinthians, que é o 17º, para o 11º, que é o Red Bull Bragantino, são 5 pontos. Tudo bem, o Bragantino tem um jogo a menos, mas pelo que o Corinthians apresentou, principalmente contra o Flamengo, cara, óbvio, vai ter que jogar a vida em cada jogo. Mas eu acho que o Corinthians sai, sim, dessa situação. E a gente talvez vá ver no próximo campeonato o Depay, o Memphis, né? Como ele quer ser chamado, jogando a primeira divisão novamente. Eu acredito. Porque o Corinthians está jogando bem. O Corinthians tem o que a seleção brasileira não tem. Que é um garro, um cara que sabe meter a bola nos espaços, um cara que pega o jogo, que toma conta do jogo, que vem, busca aqui, busca ali, dá lançamento, faz gol. Eu acho que o Corinthians tem isso aí. E agora com aqueles que a gente acabou de falar. O Thales Magno, com o Yuri Alberto. Ainda tem o Romero que a gente não falou, que não é... Mas quando entra, o Romero ajuda, faz gol. Eu acho que pode dar muito bom essa vinda do Depay, do Memphis Depay para o Corinthians. Como é que vocês montariam esse Corinthians? Eu estava pensando agora. Então. Acho que é um exercício legal de fazer. Eu sou favorável ao 4-3-3 nesse caso, né? Para ter o apoio para a bola chegar no centroavante. Para mim, o Yuri Alberto pode jogar junto com ele, o Yuri Alberto entrando do lado para dentro, o Memphis Depay de centroavante, o Thales do outro lado, e o meia, o Garro. Né? Você joga com 2 volantes, o Corinthians pode escolher, porque tem vários volantes. O Alex Santana é para quanto tempo? O Alex Santana acho que vai levar mais um tempo. O Fiel vai confirmar para a gente porque, quando volta. Imagina, Alex Santana. A previsão é de voltar no início de novembro só. Tem um caminho de 2 meses, é longo. Tem o Martínez que chegou agora. Chegou o Martínez também. Que parece que... O Loirinho. Parece que chegou e sempre vestiu a camisa do Charles. Tem o Ranieri, tem bons volantes. Eu acho que o Corinthians joga com 2 volantes, com o Garro na frente dos 2 volantes e com esses 3 na frente. Porque o Corinthians precisa botar... Esses 3 na frente já botam respeito para o adversário só na entrada em campo. Quando o time entrar com a farda branca entrando em campo, os caras já começam a olhar. O adversário, a arquibancada começa aqui. Vai ter zagueiro adversário que vai ficar pensando como é que vai marcar. Porque o Thales entra em diagonal da esquerda, para dentro do campo, bate bem na bola, é bom no cabeceio, um jogador grande e forte. O Yuri Alberto é um jogador que não gosta de jogar de costas, porque ele prefere a bola de velocidade, então tem que lançar entre o zagueiro e o lateral para ele fazer a jogada. E principalmente o Memphis, que é um jogador que pode... Ele trabalha nas 3 da frente, né? Ele joga nas 3 posições da frente. Então eu espero que o Corinthians encontre... O treinador do Corinthians é muito bom, o Ramon é muito bom, e vai encontrar um posicionamento para ele. Melhor seria ele não de costas, porque ele também não é um jogador para jogar de costas, ele é um jogador para pegar a bola de frente para o adversário. É só você ver os gols que ele faz, o formato de jogo dele, como é que a bola sai da lateral e para ele entrando na área para finalizar. É um jogador que vem do meio para frente com a bola, ou então a bola lançada dele na velocidade consegue fazer o jogo, o lance, a bola vem para o lado, toca para ele, ele se aproxima do zagueiro e do volante e consegue fazer a jogada. Enfim, ele é um jogador muito de velocidade, de explosão. A gente espera que ele possa ser encaixado rapidamente no time do Corinthians. Isso aí não cai do céu, não, hein? E não vende na quitanda, essa palavrinha entrosamento. Não vende, não. Não. E antes que alguém diga que eu estou achando que é pouco dinheiro, não é isso. Assim, o Botafogo gastou muito mais para trazer o Almada e ainda vai pagar o salário. Gastou muito mais para trazer o Luiz Henrique e ainda vai pagar o salário. Estava pensando em, quem sabe, gastar 20 milhões de euros para trazer o Arthur Cabral do Benfica, é o que o Benfica queria. São 120 milhões fora o salário.
Então, assim, é que este número aí, que vamos ver até onde vai chegar, e a gente vai saber aí se esse número é muito, é pouco ou é mais, pode ser até um pouco mais, é o pacote todo. Então, se você tirar assim, quanto valeria esse cara para vir? Quanto que ele valeria? O Pedro Raul custou 5 milhões de euros? 5 milhões de dólares. Porque veio do México, 5 milhões de dólares. Então, 25. 6 vezes. 25. Se vocês foi euro, 30 conto. 6 vezes 5, 30. Mas aí então, aí você pensa, esse aí valia o dobro, então. Aí você ia pagar 10 por esse, que é mais ou menos que vai entrar a patrocinadora. 10 milhões de dólares, né, 57 milhões de reais, né? Isso que a gente tem dito, que a patrocinadora tem lá reservada para o jogador. Aí agora o restante, sim, vai ficar para o Corinthians. Para um time que já tem as dívidas que tem, é pesado. Mas é o bobeiro que o Pascoal está falando. É um cara que precisava gastar as últimas fichas, inclusive as que não tem, para tentar trazer de um cara. repente pode fazer um acordo com a patrocinadora, estender mais um ano de contrato por conta desses valores extras. E não vai desembolsar agora, né? O contrato dele, a gente está falando aquilo ali por 28, não, acho que já viraram 28 meses. 28? É esse final de ano, mais 2 anos para frente. É um contrato de 28. E aí é o seguinte, uma hora vai ter que se arrumar e começar a pagar. Vai dar uma luva grande agora? Se vai, aí não é esse salário de 3 milhões por mês. Aí a gente está só fazendo uma divisão ali de meses pelo total. Então, assim, pode até dar uma grana, aí o salário passa a ser menor, aí é patrocinador. Quando acabar esses 57, aí começa a pingar o Corinthians. Mas aí seria já por ano que vem e tal, onde o Corinthians espera outras receitas para ter, desde que permaneça na primeira divisão. Então, por isso que tinha que dar um tiro de misericórdia. Lá na arquibancada, como é que isso vai soar? É isso que eu quero falar, é isso que eu quero saber. Lá na arquibancada, como é que isso vai soar para o torcedor do Corinthians? O quê? A chegada do Memphis Depay. O quê? Vai lotar os shows quando ele der também de noite, quando ele quiser. Quando acabar dezembro, ele vai lotar o Itaquera para dar show. Se ele fizer gol no estádio. Se ele fizer gol lá, show depois, classificar, faz show depois, vai estar lotado. Em dezembro ele já está com a agenda cheia. Desde que fica na primeira divisão. Vai ganhar dinheiro. Fazendo gol, é, Mauro? Vai ganhar dinheiro. O cara é bom, hein? Não, ele vai ganhar dinheiro. Claro que é bom jogador. Não, o cara é bom na música também. Também. Só que essa música do Corinthians, ele não pode. Eu tô querendo desenhar o Corinthians jogando aqui com esse cara que está chegando. Vocês já estão indo um monte de lugar. É o Silas. Eu só dei a minha sugestão. Então bota um mapa de calor aí pro meu treinador. Se o Silas quer que ele jogue. Eu quero entender ele no campo, porque é isso que a torcida do Corinthians quer ouvir agora. Como é que ele entra, onde é que ele joga. No primeiro momento tem que ser mais lá na frente, ó. Deixa aquelas 2 marcas verdes ali perto do meio campo pra lá, porque tá chegando. E aqui não é Europa que você viaja da Itália para a Espanha, ou você viaja no país de trem e tá rapidinho. Lá no Atlético de Madrid, a opção é ele sempre entrar aberto para dentro, da esquerda para dentro, ou da direita para dentro, da esquerda para dentro. Porque ele abria espaço para a ultrapassagem dos laterais do Atlético de Madrid. Agora, ele pode jogar nessa função, no Corinthians também, mais centralizado, mas tem que... A bola dele é de velocidade, é da explosão. Eu não sei como é que você gosta no 4-3-3? Também não. Gosto, do jeito que você falou. O Uri Alberto por um lado, do outro lado é do Thales. Ali não tem jeito. Ali o Thales tomou conta já e pronto. No meio, ele consegue ali, entre ele e o Yuri Alberto, o Yuri Alberto vai ser o cara que vai ter que ajudar a marcar um pouco mais do que ele. Porque o Garro fica com a bola, mas não é aquele cara que marca muito também, para não sobrar só para os 2 volantes. Então o Yuri Alberto vai se mexer, também é veloz. Um cara que, agora, entrosou, ele é muito habilidoso, entrosou com o Thales Magno, entrosou ali com o Garro, principalmente, eu acho que pode dar muita coisa boa, sim, sem dúvida nenhuma. O show, o espetáculo depois, fica pro ano que vem, esse ano aqui. Não, deixa o show só para quando for dia de folga, pelo amor de Deus, hein? Não tá precisando de problema no Corinthians, não. Vai deixar de ser ele, né, porque tá vindo pro Brasil. Não, lógico. Ele é aquilo ali, então, até se ele deixar de ser ele, é capaz dele jogar mal. Porque às vezes o cara vem para cá uma responsabilidade gigante e não está preparado, porque, gente, ele está vindo para o Corinthians. É diferente você vir para o Corinthians, você vir para o Flamengo. É outro mundo. Ali não dá para ser mais ou menos, não. Aí agora tem uma discussão de onde ele deveria estrear, né? Porque o próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo fora de casa. É impublicável na televisão brasileira, enfim, mas 2 arquibancadas eles vão cantar, entendeu?
para ser contra o Botafogo, aí é o seguinte, eu também gosto dessa ideia do Pascoal do Silas, do 4-3-3, claro. Pô, vou atacar com ele, com o Yuri e com o Thales. Mas não dá para ir para cima do Botafogo assim. Pois é. Aí ele vai querer botar 4 no meio campo. Eu acho que ainda não ele é o jogo, técnico. Né? Aí, até por questão de chegada. Se ele for estrear, é ele mais um só. Porque botar só 2 volantes... Não, seria melhor aqui. A gente criticou muito no Vasco, né? Porque o Coutinho jogou fora, né? Entrou no segundo tempo um pouquinho, não sei o que e tal, e depois tinha um jogo em casa. Eu também acho. Agora, bom, ele chega esse final de semana, é isso? O Vasco vivia situação parecida, né? Que ele chega final de semana. O Vasco vivia situação parecida quando vem o Coutinho. Quando vem o Coutinho. O Bahia estava machucado ainda, né? Estava voltando também. Não sei se ele chega pronto em uma semana para jogar, né? O jogo com o Corinthians, com o Botafogo é sábado que vem. No dia 14, então, né? Vamos supor que ele vai chegar aqui segunda-feira, faz exame, será que em 4, 5 dias ele já está voando? Se tiver, eu acho que vão levá-lo. Não, mas levá-lo é uma coisa. Eu acho que colocá-lo para jogar nesse jogo é um pouco arriscado, não no sentido de resultado nem nada disso, porque, assim, jogar contra o Botafogo na casa do Botafogo hoje é difícil para todo mundo, não é porque é o Corinthians. Mas, assim, o cara ainda nem chegou, nem se ambientou, aí faz uma partida abaixo do que a expectativa da torcida tá muito alta. Eu acho que eu guardaria, assim, passa o líder, passa o caos. E o problema físico também, né? O Corinthians acabou de estrear um centroavante que em 5 minutos machucou, né? Tá expulso. Não tem o Yuri Alberto também suspenso. O centroavante, o espanhol, está machucado. O Hernández, né? Chegou e já machucou. Mas esse é o exemplo para se pensar. Ele jogou um pouquinho, depois, quando ele foi ser titular, em 5 minutos ele machucou. Gramado sintético. Então, assim... Ainda tem isso, bem lembrado pelo Silas, hein? Talvez o prudente... Porque com Memphis ou sem Memphis, o Botafogo é muito favorito para ganhar esse jogo do Corinthians. Em casa, o Botafogo é favoritão. Não vou fazer aquele favoritaço do Pascoal, que isso aí é só para ele. Mas é favorito o Botafogo. Como é que é o favorito do Botafogo? Favorito é boca cheia. É favorito. E mesmo o Botafogo tendo o São Paulo em seguida, né? Porque dia 18 é o São Paulo, né? Sim. Pela Libertadores. Isso, mas... Lá no primeiro Rio jogo também, é lá no Rio. Também. Ou seja, o Botafogo não sai de casa. E o Botafogo está com um dos melhores elencos da temporada. Não, aí ele vai poupar. Aí o Igor Jesus vai jogar o Tiquinho. Você fala, opa, como é que é? Entendeu? Aí é time bom. O Igor Jesus para o Almada está começando a ficar bom. Exato. Tem já está 20 e trocando de poucos posição com o também. Savarino. O Savarino estava jogando por dentro, o Almada por fora. Agora já estão trocando de posição durante o jogo. Isso confunde a marcação do adversário. O Botafogo que vai brigar em todas as frentes. Agora, uma coisa interessante da gente debater também, já que a gente está falando aqui das contratações, né? Hoje teve a apresentação do Alcaraz, a gente está falando do Igor Jesus, que também chegou nessa janela, embora não pareça mais. Estamos falando do Memphis, que é um nome expressivo. Quem que contratou melhor? Qual que é a maior contratação? É sempre complicado, porque a gente tem vários viés diferentes para olhar isso. Exato. Mas a gente tem uma lista de 10. Nossa produção selecionou 10 que ela entendeu que eram chamativos por motivos diferentes, né? Para mim, a mais expressiva como nome ainda... Quer dizer, agora é o Memphis Depay. O Thiago Silva tem muita coisa de voltar para casa. O Almada e o Alcaraz são jogadores jovens que teriam um mercado na Europa, então isso também chama atenção e são jogadores caros. Só até dezembro e volta para a Europa. É isso, o Alcaraz não. O Alcaraz chega numa outra maneira. O Alex Telles é jogador de seleção, o Alexandre a mesma coisa, Bright White acho que ninguém imaginava, Campbell acho que ninguém imaginava, Coutinho mais parecido com o Thiago Silva e Bernard, né? Entram os 3. Falta um nome nessa lista? Para mim, a melhor de todas. Qual? Você falou no começo. Igor Jesus. Para mim, por rendimento. Para mim, o que mais se encaixou, até porque o Botafogo perde o Júnior Santos. Perde o Júnior Santos e aí o Tiquinho estava fora ainda. E aí entra o Igor Jesus. Cara, ele parece que nasceu pro Botafogo. Porque... E nem digo por esses 2 gols que ele fez no último jogo, ele fez os 2, né? E 2 golaços. Contra o Palmeiras ele faz gol também. Então, eu acho que esse, para mim, é o que por aí que tem menos nome de todos. Mas, para mim, como rendimento, eu acho que foi o que encaixou. Eu penso no monstro. Porque tem um lado sentimental nisso, da torcida. O time não toma gol quando ele joga. O Thiago Silva? O Thiago Silva. O Thiago Silva, para mim, tem esse lado, não só do lado sentimental para a torcida tricolor,
mas especialmente no que ele produz em campo. Ele melhora quem joga do lado dele, ele melhora quem joga na frente dele, ele melhora o sistema defensivo do Flamengo, ou do Fluminense. Ele é um jogador que 37 anos, mas transfere essa segurança para os outros. O Igor Jesus ontem, Silas, eu defendi o Igor Jesus na seleção brasileira. Já que o Pedro não saiu, para mim tinha que ir o Igor Jesus. O João Pedro é bom jogador? O João Pedro é bom jogador. Mas quem está arrebentando é o Igor Jesus, entendeu? É só a minha visão. Eu não quero ser chato, eu não sou dono da verdade de coisa nenhuma. É só a minha opinião. Se eu não puder ter minha opinião, não tem valor, né? Não tem como você ficar aqui falando se você não tem opinião. A minha opinião, o Igor Jesus tinha que estar na seleção brasileira. Como eu reclamei do Pedro, que não foi para a Copa América, a troco. Mas não ia desagradar o Flamengo. Não vai desagradar o Flamengo. Aí você vai ter segurança, o treinador vai ter segurança de terminar o ano como técnico da seleção? Se ele toma 2 caçapadas, e aí, o que vai acontecer? A seleção tem que ser prioridade. A seleção é o número 1, gente. Eu entendo todo esse processo da seleção. Entendo com a chegada do treinador, daquele movimento da morte do Zagallo, de trazer o sentimento de seleção brasileira, do verde e amarelo novamente para a seleção. E a gente já passou para a seleção. Você vê como é que são as coisas. A gente vai misturando. Vocês são desse jeitinho. Do jeitinho que o hospício gosta. Mas de todos esses jogadores, acho o Thiago o cara mais emblemático nessa volta do futebol brasileiro. Fala, Mauro. Antes de ontem, não era esse o assunto, e acho que era Fluminense o assunto, né? E comentei que o Thiago fez 10 jogos pelo Brasileiro e não sofreu gol, né? Então, que eu achava que ele estava, no mínimo, entre os 3, dos 200 mil que contrataram aí, no mínimo os 3. Aí agora eu tenho que procurar os outros 2, né? Bota a tela aí para o Mauro procurar os outros. Eu já achei a tela. Porque é o seguinte, não é quem fez mais barulho, quem vai fazer mais barulho, eu não sei. Quem começou fazendo mais barulho... Porque fazer barulho na contratação requer mídia, requer nome, requer que as pessoas saibam do que você está falando. Exatamente. Eu concordo com o Silas do Igor Jesus e encaixou. Mas a expectativa não era tão grande, né? O melhor custo-benefício pode ser o dele e tal, etc. Mas de nome, de currículo, de tudo que já fez, eu estou com o Thiago Silva, Coutinho e o Depay agora. O cara é o 2º artilheiro da seleção holandesa, gente. Não é pouca coisa. Mas ele não foi bem no Atlético, mas ele não... Porra, então vai jogar só para a seleção, porque disputou 2 Copas do Mundo e é o 2º artilheiro. Então, de uma seleção famosa. Não estou falando da seleção de Luxemburgo, estou falando da seleção da Holanda. Então, eu acho que é. Agora, o que ele vai fazer, não vai fazer, a gente não sabe, né? Soares veio o ano passado, desse tamanho, a gente tinha uma preocupação, sabe que vai encaixar no Grêmio, né? Levou o Grêmio a 2º lugar, levou nas costas, deu muito certo. Por sinal, hoje se aposenta da seleção uruguaia, jogando contra o Paraguai. Maravilha. Eu acho que ele é o melhor jogador, né? Não, foi muito bem. Então, assim, eu colocaria esses. Agora, outros podem fazer mais barulho. Claro que os que chegaram no Flamengo, é isso que você falou, são bem mais jovens. Daqui a pouco arrebenta ali, né? Passa a ser titular. Primeiro, assim, o Coutinho titular no Vasco, com certeza. O Thiago Silva, com certeza. Depay, com certeza. Esses 2 do Flamengo agora, por último, o Plata entrou ali também, não, né? Não tá, mas você pode colocar. A gente está falando de mídia, né? Mídia eu acho que é outra coisa. Quem estava ali era o Alcaraz e o Alexandre. O Alexandre. Um deve ser titular, Alexandre, o outro vai brigar ali para ficar no banco e entrar, e quando tiver machucado vai jogar. Então, assim, caras que o Coutinho veio para resolver um problema, não conseguiu ainda jogar e ajudar o Vasco para resolver. Como o Depay está chegando para tentar fazer isso no Corinthians, e o Thiago já está fazendo, já mudou muito. Ele / Mano Menezes, né, que mudou o esquema e a coisa funcionou muito no Fluminense, está funcionando muito, foi uma mudança da água para o vinho mesmo com eles. E, então, acho assim, muito grande a chegada do Thiago. Por isso que quando eu falei no começo do Depay, eu fico feliz que cheguem grandes nomes do futebol brasileiro. Fico muito feliz. É que eu acho que tem várias maneiras de separar, né? Eu acho que tem a questão emocional, que aí tem o Coutinho, o Bernard e o Thiago. Tem a questão do inesperado, assim. Acho que Bright White e Campbell são 2 nomes que eu não imaginaria, nem o Memphis agora. Então, esses são os inesperados. O Almada e o Alcaraz entram aonde, Pascoal, nessa lista de mídia, expectativa? Porque eu penso muito assim, são jogadores caros
jovens e a expectativa em cima do que eles podem apresentar é muito grande. A juventude e a expectativa, elas correm juntos nessa hora, né? Porque um já está jogando o Almada. O Almada já está arrumando um espacinho para jogar no Botafogo. Ele começou aberto lá na esquerda, com o Savarino por dentro, agora eles já estão aqui. O Savarino está vendo que ele está chegando, já muda de posição, ele já vai por dentro, o Savarino por fora. Os dois jogam por dentro ao mesmo tempo, abrem o corredor para passagem do lateral. Agora vai passar Alex Telles, que chuta, que é um negócio de louco, e com precisão. Não é que ele chuta porque chuta, não é o chuta-chuta. Ele chuta porque tem qualidade para finalizar. Esse é um jogador que tem que ser respeitado e muito respeitado pelo adversário. Então, eu acho que nesse aspecto cria-se essa expectativa. Do Almada a gente já está vendo, ele está se encaixando no time do Botafogo. O Botafogo tem um baita time, um tremendo elenco, e ele está se encaixando nisso aí. Ele chegou, a gente não fala nem do Romero, que é bom jogador também, que quando entra ajuda o time do Botafogo. A gente não está falando, a gente está falando do Almada com o Savarino. Savarino, para mim, faz a melhor temporada dele no futebol brasileiro. Nem no Atlético Mineiro ele jogou parecido com o que ele está jogando no Botafogo. Ele está sendo importantíssimo, fundamental muitas vezes na equipe do Botafogo. Ponto. A gente vai falar do Gonçalo Plata. Pode falar também junto. Gonçalo Plata é um atacante, é um jogador de ataque, é mais ou menos como o Memphis, joga nas 3 posições da frente, é um jogador de velocidade pelo lado do campo, de entrar em diagonal, muito rápido, bate bem na bola. Quando jogar, vocês vão ver. E o Alcaraz é um jogador do meio para frente, né? Atenção, vou repetir. Do meio para frente. Entendeu? Ele foi apresentado hoje, ele falou só as 4 vezes. Eu jogo do meio para frente, daqui a pouco a gente vai mostrar a apresentação do Alcaraz. Mas quando eu falei que não, ele joga do meio para frente. Do meio para frente. Do meio para frente, entendeu? É um 8, né? Não é, ele não é um 8,5, mas é um 8, que dá arrancada com a bola dominada para chegar. Como ele fez no último jogo contra o Flamengo, não fez o gol, porque o goleiro, né? O Flamengo contra o Corinthians, porque ele saiu, o goleiro saiu muito bem e fez a defesa. Nós estou vendo ali o Talisca, é bom jogador, rapaz. Muito. Você já pensou Talisca joga? E toda hora ele fica melhor. Cada mês que passa, ele vai ficando melhor. O Talisca é impressionante como é bom jogador. Eu acho que esses jogadores, eles vão se encaixar e vão produzir. Eu não sei, aí volta aquele negócio do jogador do Botafogo, né? O Almada vai ter tempo suficiente para curtir todas essas conquistas, essas possibilidades de conquistas do Botafogo, porque ele vai embora no final do ano. Mas o Botafogo quer ganhar esse ano. Tem que explodir esse ano. Isso aí pode ser bom e explodir pode ser ruim. Por quê, Silas? Pode ser bom porque o cara sabe que vai embora. Então o cara joga leve. E como ele é bom jogador, ele vai... Agora, seria ruim se ele estivesse no banco. Aí ele ia falar, pô, eu vou embora mesmo, eu vou curtir o Rio de Janeiro e quero mais é que, entendeu? Você falou não tô nem aí, mas como ele é bom jogador, tem 23 anos o Almada, é novo. Você viu a grana que ele custou também, né? Mas aí é aquilo, né, Mauro? Quando o cara é bom, fala, pô, nós estamos em setembro, dezembro ele já vai embora, então ele tem mais 3 meses para curtir o Brasil, ele não vai ficar aqui. Então, será assim, que se classificar para um Mundial, alguma coisa assim, aí entra o homem, né, fala, menino, cara, fica aqui com a gente e vamos para mais coisas, né? Aí pode até ser. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que é muito favorável para ele, Almada, e para o Botafogo. Não, é uma grande Eu não falei o Thiago Silva, porque o Thiago Silva a gente já conhece. Sim. Um cara que é Copa do Mundo, é um cara que é Paris Saint-Germain, é um cara que dupla com o Marquinhos. Quantas Copas ele jogou? 3, acho, né? 3. Thiago Silva. 14, 18 e 22? Então, 10 não, né? Cara, é um cara já... E é um cara, assim, que já está do meio pro final. Enquanto que o Igor Jesus, né, que eu citei, é um menino que é novo e agora é uma surpresa. Ninguém esperava muito dele, né? Até porque ele veio enquanto o Júnior Santos fica bom, enquanto o Tiquinho não volta. Mas agora parece que ele falou, eu vim, mas não foi para isso, não. Ele veio para sentar no banco, agora os outros que lutem. O Alexandre ali, viu o Alexandre correr ali no treino, ele tá enxutinho, hein, gente? O Alexandre? Tá magrinho, tá enxutinho, hein? Tô passando ali. Agora não sei se ele... Assim, é claro que ele tá um bom tempo sem jogar, desde o final da temporada na Itália, né? Então, ele tem que entrar... A gente já fez aqui um cálculo de entrar contra o Vasco, né? Era o cálculo que a gente fazia. Porque o Ayrton Lucas está suspenso. Não vai ter um lateral esquerdo. Então, é mais ou menos como a gente vai esperar o Memphis, né? De entrar numa partida contra o Atlético Goianiense em casa.
Então, esse uma ótima ideia. É bastante interessante esse tema e pode levar a vários viés mesmo. O Coutinho, grande cara, mas e aí? Vai ajudar quando? Quando é que começa a jogar? Ele machucou, teve Covid, e agora eu acho que ele está pronto, né? Agora ele está em condição. Então, tomara que ele esteja em forma e tal, porque eu penso muito em custo-benefício. Pô, esse Depay, tá vendo? Ó, que absurdo, um dinheirão e tal. Por enquanto, quem está resolvendo lá, ou pelo menos resolveu nos números, é o que chegou também que não esperavam, que é o Thales. Thales Magno, que não está nessa lista aí, chegou, está fazendo gol. O Igor Jesus não esperavam nada do Thales Mágico? Não, eu tinha uma expectativa já. Muita. Não gigante, mas tinha uma expectativa. Não está na lista? Não está na lista, não está. Nem ele, nem o Igor. São dois que estão dando resultado. Se pegar jogo e gol estão dando resultado. É que ali a gente pôs com toda a razão. Midiáticos e tal, O Depay, se for avisar que dia vai chegar, etc. Eu botei o Igor na lista, então eu nem sabia, Dan. Não tem problema não, aqui é livre, freestyle. Se o Corinthians avisar direitinho que hora o cara desembarca, vai ter muita gente no aeroporto. Aí entra naquela coisa de ser midiático, de ser quem causou mais isso, mais aquilo. Agora, está precisando é dar resultado em campo. Eu falei do Thiago, eu concordo com o Sila, a gente já sabia, mas ele também está dando resultado, né? Ele acho que só não jogou no Brasileiro contra o Vasco. Aí perdeu lá, mas ele não estava. Então, o cara que engrenou, acertou a defesa, ele está dando resultado. Baita jogador. O Coutinho, estou esperando que ele jogue. Vamos ver o Depay. Outros já chegaram aí, já mostraram. O Almada do Botafogo, esse aí, eu acho que fica por aí. Para o Thiago é mais fácil, na minha opinião, porque ele é zagueiro. E fazer gol é mais difícil do que... não tomar gol é mais difícil do que criar e fazer gol. E do Coutinho, o Thiago vem para um time campeão da Libertadores e da Supercopa, né? Fluminense, contra a LDU. O Coutinho está vindo para um time que, cara, vamos esperar dele que ele seja fazer o que o Verratti está fazendo, por exemplo. Fizeram até música para ele. Então, assim... a responsabilidade em cima do Coutinho é muito maior do que a que o Thiago Silva tem, né? Então, para ele vai ser mais complicado, eu acho, para o Coutinho. O Coutinho está voltando agora. A gente não sabe porque teve Covid e a gente sabe que Covid é uma doença terrível e ela continua pairando, hein, gente? Continua pairando, não tem erradicação de Covid, não tem. O Covid continua pairando por aí, você precisa ter cuidado. E tem muitas sequelas, a gente não sabe que tipo de sequela ele vai ter, né? Cada um tem um tipo de reação. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente muito, tem gente que tem muitas sequelas e não conseguiu se recuperar totalmente do Covid. Então eu espero que o Coutinho esteja em plenas condições, é um atleta, jogador fisicamente perfeito, porque o Vasco precisa dele. O Vasco precisa do... E a arquibancada não quer saber, muito, né? Não, a arquibancada não quer saber, ainda mais um ídolo do tamanho que é o Coutinho, né? Vocês falaram de muitos nomes do Botafogo aí, né? A gente falou de Igor Jesus, falou de Almada, quem mais? Foram vários. Não, esquecemos de falar dos dois zagueiros, hein, Dani? O Alexander Barbosa e do Bastos, hein? Porque assim, tudo bem, não se comparam a história, nada com os outros, principalmente com o Thiago Silva. Mas os dois estão dando... Tá ligada? Eles tinham todos os reforços dessa janela. O Adriel chegou agora, né? Adriel só acabou de voltar, o Vitinho, lateral, né? Eu tenho uma expectativa boa em cima dele também. Alex Telles foi jogador de seleção, o Alan volante, El Arauti, o meia que chega para brigar por posição. Para mim, esse aí vai ser opção. É muito novinho, né? Chega como opção, né? Thiago Almada, Matheus Martins e Igor Jesus. Essas são dessa janela. O Igor Jesus, a gente nem lembra mais que é dessa janela, de tanto que encaixou, né? É impressionante, assim. Fala, Silas, o que você ia destacar dessas contratações? Não, a volta do Adrielson é muito boa, porque foi, inclusive, bola de prata também com a gente, na ESPN. O Almada, a gente já sabe que vai tapar um pouco o lugar do Oscar Romero, né? Do outro, né? Não do que está aqui no Corinthians, Então vai tapar ali um pouco, mas isso aí não tem o que fazer, porque é prestação de serviço. E os outros, Matheus Martins também está entrando muito bem. Quando entra, faz gol. Alex Telles é um baita lateral. O Vitinho é um baita lateral. Tá ficando chato para os adversários. Tá ficando difícil para os outros. Que bom, o Mauro falou, que bom que tenham tantos jogadores expressivos no futebol brasileiro, voltando ao futebol brasileiro.
Que bom que os times estejam bem reforçados para essa parte final do Campeonato Brasileiro, para essa parte final da Copa do Brasil, para essa parte final de quem está classificado na Libertadores da América. Que bom que esses times puderam fazer esse tipo de movimento para atrair não só mais público, mas jogadores com muita qualidade. Que bom que isso tenha acontecido. Você vê aí o ranking, aí, o elenco dos jogadores do Botafogo melhorou demais. Se aproxima do Flamengo, porque o Flamengo perdeu para mim um dos seus melhores jogadores, que é o Pedro. Sim. Perdendo o Pedro, o elenco do Botafogo se aproxima do Flamengo. O Flamengo é na frente dos outros, mas o Botafogo se aproxima. O Palmeiras melhorou com as contratações que fez, alguns jogadores já estão jogando melhor, então as coisas vão caminhando. Eu tinha muita expectativa no Internacional e no Atlético Mineiro, me senti frustrado, porque os dois me frustraram muito, o Atlético Mineiro mais. O Internacional, por conta dos problemas vividos, da catástrofe no Rio Grande do Sul, um pouco menos, porque a gente tem que entender o acontecimento que foi no Rio Grande do Sul, mas a minha decepção com o Atlético Mineiro continua. Eu não sei se a minha decepção corresponde à decepção dos torcedores do Atlético. Acho que está melhorando o Atlético, né? É que agora talvez não dê mais tempo de chegar onde a gente tinha expectativa nessa temporada. Então, mas no brasileiro, né, Dan? Então. Porque Libertadores está vivo. Então, eu digo mais pontos corridos mesmo. No brasileiro. Na Copa do Brasil tá vivo lá, né? Sim. Bernard ainda não. Bernard, não seria o Felipe Coutinho como expressão, mas é um cara também de seleção de Copa do Mundo e campeão com o Atlético Mineiro da Libertadores. Então o Bernard ainda não emplacou. E é um cara que se espera também muito dele, né? Mas tá meio de outra posição também, né? Ele tá meio no meio agora, meio Mas lá ele jogou nessa posição que ele tá jogando aqui e bem. É que o torcedor tinha aquela expectativa do alegria nas pernas do lado esquerdo. Como é que você tira o Paulinho? Não tira. Paulinho, você não mexe no Paulinho hoje, esquece. O Hulk pode ficar machucado 6 meses, quando voltar, uma é dele. O que eu lamento é que os times não estejam descansados e que a gente tivesse aí uns 30 jogos pela frente. A gente vê essa turma toda jogando. Para mim, 14, mas nós vamos ver o Palmeiras, hein? O Felipe Anderson já começou a se soltar, hein? Pois então. Já vi um outro Felipe Anderson diferente dos jogos anteriores. Agora tem o seguinte, Pascoal falou, é maravilhoso, eu também acho maravilhoso, reforço. O Mauro elogiou, falou, Memphis engrandece o futebol brasileiro, agora tá todo mundo de olho nas contratações do Botafogo. Botafogo, digo todo mundo, dirigentes. O Botafogo está começando a dar uma incomodada no entorno, e aí começa-se a falar em fair play no futebol brasileiro. Vamos ouvir a turma. Sim. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his staff didn't work out so well. They tried to do the same thing, it didn't work, and now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Last point to the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. What we're doing with our capital is investing in assets, buildings, and player contracts. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. A reestruturação financeira, aliada a um plano estratégico, vai trazer um oxigênio para o São Paulo. Primeiro, porque você alonga a dívida. E segundo, que em 5 anos você tem uma possibilidade real de acabar com a dívida. Como você disse, os juros financeiros, ele representa um valor maior do que o investimento da nossa base de Cotia anualmente. O futuro do São Paulo é o equilíbrio das suas contas, é trabalhar um estádio mais bem confortável, com mais condições, moderno, etc., sem perder a questão do Morumbis como templo e também olhar na estratégia principal, que é revelar jogadores. Esse é o futuro, que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que um clube que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado. Agora, nós temos que ter regra, porque se isso não acontecer, as SAFs
de gente séria e de outros aventureiros, chegarão no Brasil com qualquer oferta para pagar uma parte da dívida e joga lá para a associação essa dívida e vai fazendo do futebol o seu trampolim, a sua ciranda de valorizar atleta A, atleta B, que veste a camisa no primeiro semestre aqui, depois vai e depois volta. Nós estamos vendo jogadores que foram para a França, para a Inglaterra, e depois voltam para o time que saiu. Então isso não é bom para o futebol e não é saudável. Óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre em todas as decisões que a gente toma, com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogadores, a gente fez 303. Óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo, se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido. Bom, tá aí, né? Ninguém cita nome de ninguém explicitamente, ninguém se acusa, mas a gente começa a ver um discurso diferente do que já houve em outros tempos de futebol brasileiro. Os clubes preocupados com não gastar mais do que arrecadam, no caso do Flamengo, falando em estruturação, e eu acho que isso tem muito a ver com o Textor, com a maneira como ele gera o Botafogo, com o tanto de dinheiro que ele injeta nesse Botafogo. Existe um lado positivo nesse debate? Eu consigo ver um fundo positivo. Acho que ele é motivado por uma rivalidade, um incômodo do crescimento do Botafogo, mas eu consigo ver para futuramente, se isso se mantiver, um lado positivo, Pascoal. Eu vejo o lado positivo em que você consegue transformar uma regra que não existe e você ter uma regularização do chamado fair play financeiro. Porque John Textor sabe que na Europa, onde ele tem algumas equipes, é parceiro de uma e tem outra, de uma na França e uma na Inglaterra, que ele até gostaria de tirar, ele é 48%, se não me falha a memória, mas ele gostaria de comprar um time só dele. Ele tentou comprar um ou outro, um da primeira divisão, um da segunda divisão. Tem 45 ou 48 do Crystal Palace. Aí e é dono do Lyon. Ele quer vender para comprar... Southampton. Aí tentou, mas não 80, conseguiu. Sei lá, 50, então, são coisas que... O que diz o presidente do São Paulo? Tem jogador que vai, que volta, que vem aqui, depois vai para a Europa, é o caso do Almada. O caso do zagueiro do Botafogo, que foi para jogar no Lyon e voltou para jogar agora, o Adrielson. Então, a gente vai... você falou, não citam nomes, mas a palavra vai... A palavra tem direção, entendeu? A palavra tem um objetivo, tem uma direção. O dirigente do Flamengo falou agora, tem clube que contrata e não paga, ele está cobrando o Corinthians que não pagou o Mateuzinho, está cobrando o Internacional do Thiago Maia. Então, assim, as palavras são bem colocadas, mas são objetivadas, entendeu? Às vezes eles escondem aqui uma coisa e o Textor falou que agora o pessoal está incomodado porque o Botafogo voltou a ser o glorioso. Que bom, o Textor. Você não sabe como é que eu me sinto feliz, né? De ver o Botafogo que rivalizava, era rival do Santos, era rival do Palmeiras, né? Porque Palmeiras, Santos e Botafogo eram os times que conduziam o futebol brasileiro. Numa certa época. Ele cita o Santos, né? O Botafogo foi base da seleção brasileira. O Botafogo sempre foi gigante.
Não tem essa de... O Botafogo sempre foi gigante, só que as dívidas empurraram o Botafogo para uma situação muito ruim. E ele está salvando o Botafogo. Ele não está fazendo para o Botafogo, o Textor, mais do que o Botafogo já foi. Mais do que o Botafogo merece. Porque esse é o Botafogo. Né? Aquela música que falava, esse é o Botafogo que a gente conhece. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que a gente conhece. O Botafogo é isso aí, gente, não mudou nada. Para quem conhece um pouquinho de história de futebol, porque às vezes as pessoas pensam que o futebol começou semana passada, mas o futebol tem história, né? Tem história, não, futebol. E o Botafogo tem passado. Pascoal, depois do 3-1 contra o Palmeiras, lá no Engenhão, com um pênalti a favor, e depois o jogo vira 4-3, o que esses caras não podiam nem sair na rua. Teve jogador que ficou o restante do ano, porque estavam, acho que chegou a ficar 16 pontos na frente. Chegou o Abel Ferreira a falar que o Botafogo era campeão. Lembra? Sim. E quem acabou campeão foi o Palmeiras dele. Sim. Então, imagina, agora, quando aconteceu tudo aquilo, pouco se falou. Mas agora que o Botafogo está voltando a ser o Botafogo que todo mundo quer, só o torcedor do Botafogo que ainda não acredita. Que ele ainda está com o pé atrás, não, porque acho que ele já acredita. Porque aquele jogo do Palmeiras já acabou. Alguns botafoguenses que acham que vai tremer ainda na hora Aquele jogo do Palmeiras do ano passado acabou com a classificação. O jogo daqui. No Allianz Parque. Aquele jogo acabou. Um ano e tanto depois, aquele jogo acabou. Porque o Botafogo conseguiu se classificar diante do Palmeiras na Libertadores da América. Então aquele jogo acabou. Então o Botafogo tem o segundo melhor elenco do futebol brasileiro hoje, porque eu acho que a gente tem que tratar a atualidade e respeitar a história. Você tem que respeitar o passado, respeitar a história, porque as pessoas que passaram por todas as equipes do futebol brasileiro construíram e deixaram suas marcas. Tem história nisso aí. Em 85, o time do Silas foi campeão. Foi campeão paulista contra a Portuguesa. E se aquele jogo, com aquela bola do Edu Marangon, se ele que pegou na trave com 0 de jogo, ele estava no campo, sai aquele gol, eu não sei o que ia acontecer. A gente não sabe, porque é diferente. Então, esses caras marcaram a história. Os clubes têm história, têm passado. E a gente tem que respeitar o passado, respeitar a história dos clubes. E essa história está sendo, para mim, reescrita, repaginada. E a gente não falou do Palmeiras. O Palmeiras entra nesse rol dos clubes citados pelo dirigente do Flamengo. O time que tem respeito, é duro nas contratações, só paga o que pode pagar, não ultrapassa os limites, sabe dos seus limites financeiros, tem que fazer o trâmite todo, tem que entender como é que o Palmeiras... E no Palmeiras não tem um dia de atraso, meio-dia, não tem nada disso, você não vê ninguém reclamando de nada, porque as coisas funcionam normalmente. O presidente do Corinthians disse há uma semana que há 2 meses os pagamentos estão saindo adiantados para os jogadores, isso é muito bom, porque o jogador fica mais tranquilo, consegue jogar mais feliz, porque quem é que fica feliz com o salário atrasado? Não, ninguém. Ninguém fica feliz. Agora, sobre esse assunto aí, o Pedrinho do Vasco se manifestou, né, com essa fala aí do Textor, né, o Pedrinho termina lá a postagem do Vasco, dizendo, por que o Textor está tão preocupado com o Vasco? Preocupe-se lá com a deles. Aí, a resposta do Pedrinho é porque o Textor cita nominalmente o Vasco durante aquela entrevista, né, Mauro? E aí, só porque você citou pra gente não perder, porque o John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF, porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa, né, se dirigindo a 777. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai falar com respeito vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Essa é a resposta que você está citando do Pedrinho. Porque o Textor insinuou que o Pedrinho está indo nas reuniões da CBF, o Pedrinho disse até que, inclusive, ele não foi, mas foi o CEO, porque a SAF dele, Pedrinho, não funcionou. O Textor... Sim. Foi por isso que o Pedrinho falou, por que tem a ver com a nossa SAF aqui, etc e tal, e está tão preocupado. Sobre o fair play em si, eu acho natural que se você tem que ter, né? Na Europa começou faz tempo isso. Na Itália levavam de qualquer jeito. A UEFA, a partir de 2008, deu uma padronizada para ver se ganhou aqui, só pode gastar isso, como é que vai fazer. Aí não quer que os clubes fiquem endividados e morram, né? É por isso que a UEFA fica preocupada lá com os times que estão debaixo do guarda-chuva dela. E aqui também começou a surgir isso porque começou a aparecer dinheiro aqui para o time melhorou, acho natural. O Textor tem dinheiro, compra quem quiser. Mas ele está gastando mais do que ele arrecadou ano passado.
Tá, mas ele está aportando lá um dinheiro. Essa história do Adrielson ir e voltar, que o presidente do São Paulo se refere, não vejo nada demais. O cara tem o time lá fora, assim, ele põe lá... E o aporte também é natural de várias maneiras, né? O Pascoal citou o Palmeiras. O Palmeiras tem esse aporte de uma patrocinadora que é muito forte ali dentro. Não necessariamente se faz das próprias receitas. Acho que as exceções são os clubes que se fazem das próprias receitas. Sim, então... Como o Flamengo. O novo gestor do Cruzeiro... O Flamengo é um exemplo. O novo gestor do Cruzeiro começou a pôr mais dinheiro do que o Ronaldo punha antigamente. Sim. Né? O Pedrinho está lá, aí, vou contratar, preciso contratar, e pôs no futebol. Então, enquanto tudo tiver ética e moral, eu acho normal. Se começarem a gastar mais do que deveriam, endividar mais do que deveriam, botar dinheiro sujo nisso aí é outro porém. Não, aí é judicial, não é nem só de fair play. Aí é caso policial. Agora, o presidente do São Paulo falou que quem arrecada 1 bilhão vai poder comprar mais gente do que quem arrecada 500. E é isso que vai acontecer. É justo. É justo. Uma coisinha. Diga pra gente fazer o intervalo. Quer falar de seleção? Porque quando esse assunto começa com John Textor. Sim. Quando ele diz, se vocês levarem em consideração o que está acontecendo, daqui a 5 anos, ninguém vai conseguir ganhar do Bahia. Vocês estão lembrados do que ele falou? Sim, imaginando que aí o grupo dinheiro, podia pôr muito dinheiro lá no Bahia. Ele mesmo citou isso. E agora está fazendo mais ou menos o mesmo caminho. Entendeu? Começa com ele e volta para ele. Sim. É o chamado bumerangue, né? Ele pelo menos explica onde está indo o dinheiro, né? A porcentagem que ele pode gastar, o que está indo com construções, ele falou ali, com buildings, né? Com prédios lá, sei lá o que ele está fazendo. Pagamento de jogadores. Então, assim, ele mais ou menos ele fala, mas ele também ele dá uma explicação. Ele está fazendo CT para a garotada. De onde a coisa está caminhando. É isso. A gente vai falar bastante ainda de fair play financeiro, é um assunto que está em voga, então vai voltar a ser assunto aqui no nosso clube também. A seleção brasileira pede passagem depois do intervalo, que passa rapidinho. Será que vai ter jogador que atua no Brasil? O seu time está com gente escalada? Fica aí, que é jogo importante para a seleção e o jogador do seu time pode ser importante para ela hoje também. Hoje é tudo jogador assim. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Ford. E Betfair. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Ford. E Betfair. O negócio é o seguinte, tá ali, ó, pra onde a gente vai. A seleção brasileira, o assunto agora, jogo importante no caminho das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil ainda tá na zona de classificação, mas não pode pensar em dar nenhum tipo de mole se quiser continuar dentro desta zona que tem 6 colocados. O Brasil é o 6º colocado nesse momento. Jogo contra o Equador hoje. Pedro Ivo Almeida, Roberta Barroso já estão aqui ao vivo para trazer as informações pra gente. Betinha Conte, melhorou o frio por aí, querida? André entrando nesse time. Até pelo que estava aqui, essa sequência. Agora é um jogo em casa, depois são 2 jogos fora. Um nessa data FIFA e o outro na próxima. E só para botar certinho, né? Não é que vai escalar nem convocar ninguém para aproximar. Mas uma vez que tem jogadores ali que atuam no Brasil, acho que isso acaba gerando um interesse de quem torce para algum desses times. Assim. Só nesse aspecto do carinho, da chegada. Há um perigo, né? Há um risco, né? Porque o Equador convocou 5 que jogam no Brasil. Então, mas é tanto Félix que eu citei. Torres, vai jogar Félix Torres e o Éder Valência. E o... Coloca de novo o Alan Franco do Galo. Então, ela vai... Já são 3. Por acaso não foi o Arboleda dessa vez, porque arrumou um probleminha lá, né? O Arboleda deu problema que ele levou pra noite um menino de 17 anos, deu um BO. Tem o Mendes aí, e aí eles resolveram não convocar mais. Entendi. Ele convocou o Mendes do São Paulo também, que tá lá, quer dizer... Cara, o torcedor vai ver alguém que joga tem uma proximidade, né? Mas o negócio dentro de campo, né, Mauro? Aí nessa escalação, minha senhora, tem um zagueiro jogando de lateral direito, porque pela esquerda ali vem Vinícius Júnior. Né? Vem Vinícius Júnior, né? Então o treinador já está pensando, ô Félix, dá conta desse problema aqui para mim. Esse é um BO que você vai resolver no jogo. É coisinha simples, não é? Não vou botar você para... Não, fica tranquilo. Eu pensei que ia repetir o duelo do domingo, né? De Flamengo e Corinthians. Cheguei, acho que, a comentar um dia desses aqui, que era o Pedro contra o Félix Torres.
Mas aí, e seria, né? O centroavante seria o Pedro. E o Félix Torres vai de lateral direito. Vai de lateral, bem marcar mas bem paradinho. Não sei se não fecha ali uma linha de 3 e bota o Alan Franco... Não, vai fazer ali o paradinho ali. Mas se o Félix Torres for de lateral direito, ele vai sofrer com o Vini. Nossa Senhora. Vai, né? Qual a expectativa, Silas? Me fala aí o que você está esperando desse jogo. Eu entraria com o Endrick. Eu tiraria um dos volantes, colocaria o Rodrigo de 10, colocaria o Endrick, o Vini Júnior e o Luiz Henrique. Se fosse para trocar o Luiz Henrique, eu colocaria o Estevão, Lucas Estevão. Por que não colocar o Estevão de entrada? É menor, vai ser um jogo de imposição. O Luiz Henrique é forte pra caramba. E outra coisa, o Luiz Henrique lá no Botafogo, ele tá ajudando a marcar. Ele vem aqui atrás para ajudar a marcar. Então, se você põe 2 volantes, mas os beiradas ajudam a marcar, não tem problema nenhum. Você quer reforçar o meio-campo? Tudo bem. Então, vai primeiro tentar fazer o resultado. No segundo tempo, se você quiser fazer uma formação um pouquinho mais recuada, aí tudo bem. Mas não deixar um centroavante ali, o Equador vai vir fechado. O Vini Júnior vai driblar e não vai ter o cara lá para fazer o pivô, para fazer a parede, segurar essa bola, coisa que Igor Jesus faz muito bem. Só estou citando posição. Que o Adriano Imperador fazia isso muito bem, o Luiz Fabiano fazia muito bem. É o cara que fica ali para segurar os zagueiros. Você não tem um atacante lá? Não tem hoje. Não tem. O Rodrigo vai ficar rodando. Fez isso muito bem no Real Madrid. Mas nós estamos jogando um jogo em casa, que a gente precisa ganhar o jogo, porque o Paraguai, tudo bem, joga contra o Uruguai, é um jogo mais difícil, mas se acontece um desastre lá... O Chile ontem não foi mal contra a Argentina, aí a gente já vai para 7º, a gente já vai lá para trás, aí a tensão começa a subir. 7º já é repescagem, hein? Então, o jogo é em casa. Faz o resultado, bota o Endrick. O menino tá jogando bem lá, mostrou lá. Jogos amistosos não foi tão bem, no jogo que valia, ele entrou 5 minutos, primeira bola dele ele guardou de direita. Então, e a gente não pode, assim, tem que respeitar o Equador? Tem. Por quê? Porque perdeu para a Argentina na Copa América nos pênaltis. Se o jogador equatoriano abre o olho na última bola do jogo, o Equador virava o jogo. Não foi contra a Argentina que o Ener Valencia perdeu um pênalti durante o jogo? Foi, e depois faz na Espero que não vai fazer hoje, não. Isso. Eu torço muito por ele no Brasil, pelo mas Inter. Hoje não precisa, né? Hoje não precisa, agora, gente, com todo respeito ao Equador, cara, nós somos Brasil, estamos jogando em casa. Com todo respeito. Não dá, 2-0 e estamos falando. Já? Dito isso, uns 2-0. Mas ele não disse, né, Mauro, que se entra com... Não entra. Porque não está confirmado ainda, né? Ontem ficaram falando, eu falei, gente, mas peraí, o próprio Pedro estava falando, treinou de várias maneiras. Treinou de um jeito, depois de outro. Aí pode ser aquela história, você foi até que sabe, vou tentar uma alternativa aqui para o segundo tempo, por exemplo, se não estiver dando certo. Porque você entra com o Rodrigo de 10 no meio e o Endrick aqui. O Rodrigo não deu certo, bota o Lucas Moura aqui. Bota o Lucas Moura para jogar de 10 aqui, que é no São Paulo, onde ele está arrebentando. É rápido igual o Rodrigo, é driblador, vai para cima. Cara, e nós estamos em casa. Se hoje você não colocar Estevão, ele vai para não cima. Colocar Endrick, não colocar, vamos colocar quando? Contra a Argentina, lá no Monumental de Agora chama muita atenção a história do Alex ali, do Félix Torres da direita, porque quando joga com linha de 3 no Corinthians, ele joga pela esquerda. Ele não joga pela direita, ele joga pela esquerda. Tudo bem, o técnico é novo, está chegando. Ele sempre fez dupla na Copa do Catar e nas eliminatórias, dupla com o Arboleda. Ele é zagueiro, só joga linha de 4. Agora mudou, né? O técnico mudou. Será que ele falou pro técnico que ele joga pelo lado direito, que deixa comigo o Vinícius? Será que o Félix tem essa moral para falar? Tem experiência para isso. Ele vai tomar uma correria, ele vai tomar uma... Se ele chegou lá e pro técnico novo falou, deixa comigo, quem é o cara lá perigoso? O tal de Vinícius, vai ganhar o melhor do mundo. Deixa comigo. Não é possível que ele falou isso. Porque, agora, a não ser, e aí é perigoso pro Vinícius, a gente viu no jogo, ele chega junto, hein? O Félix chega junto. Isso a gente tem visto no Corinthians, e aí tomara que não aconteça nada... Ele não poupa. Aí ele de lateral na correria, começar a querer caçar o Vinícius. O problema é perder tempo de bola, né? Aí pode ser um problema. Tomara que isso não aconteça, que a gente quer ver um jogo. É a arbitragem, tem que ajudar. Dito isso, o meu é 2-0, se você quiser, eu aumento depois. O Silas falou a respeito de posicionamento e tal, e eu sou um cara que presta muita atenção, porque eu gosto de aprender sempre, né? É que o futebol brasileiro é pródigo de inventar posição, né?
inventar a posição. É lateral submarino, é lateral isopor, é o volante cão de guarda. Tem isso? O que agora nós estamos inventando. Opa, se tem. Lateral construtor, lateral construtor, o meia operário. A gente tem um monte, a gente consegue inventar um monte de nomenclatura. A gente está inventando mais uma, que é o centroavante boia. Aí falta a lateral do amor, né, Pascoal? Quem? Lateral do amor. O que é isso aí? É que sabe cruzar. Aí falta esse. O quê? Fala, Pascoal. Tem coisa que eu prefiro ficar quieto. Só queria dizer o seguinte, eu não consigo enxergar a seleção brasileira sem centroavante, gente. Eu quero me desculpar com vocês. Mas ela jogou assim na Copa América. Aí você vai falar, não deu certo, mas jogou aí com o Rodrigo. Aí a gente já sabe o que aconteceu. Jogou com o Rodrigo ali no meio. A gente já viu o que aconteceu. Eu não consigo ver a seleção brasileira sem um centroavante. Desculpa. O Pedro se machucou? Mas hoje vai ter que ser, né? O Pedro se machucou? O Endrick. Quem é o reserva do Pedro? É o Endrick. Pra mim é o Endrick. É o Endrick. Gente, bota o Endrick pra jogar. Na verdade, agora é o João Pedro, né? Mas que não vai chegar tempo de jogar, né? Não. Ele chamou pro lugar do Pedro, o João ali pra... Mas quem já estava lá, quem já estava com o segundo nome, era o Endrick. Que também, eu não sei se ele é centroavante, o Endrick, né? O Endrick mas é o que segura, né, Mal? Mas é então, é isso, ele não é centroavante de ofício, mas ele é um atacante forte o suficiente e com postura o suficiente para ficar dentro da área, fazer um pivô e jogar nessa posição. Eu acho que é a melhor opção também. Eu também escolheria, o João Pedro, ótimo jogador, tem um futuro imenso, jogador que a gente viu começar no Fluminense, mas que tem uma passagem agora no futebol inglês, está indo bem, pega rebote, chega, finaliza bem. Eu tenho ótimas referências e vejo sem jogar sempre com muita qualidade. Mas para mim era o momento do Igor Jesus. O Igor Jesus está com o perfume que a bola gosta e tem que aproveitar esse perfume em eliminatória. Gente, recente, a água está no queixo, gente. A água bateu no queixo. Se você não começar a nadar, você vai se afogar. Não, e calma. Aí o Pedro... Nós estamos no primeiro turno ainda, calma, eliminatória. Não bateu no queixo, não, Pascoal. Opa, agora já está 3 derrotas consecutivas, 4 jogos sem ganhar para a seleção brasileira, pentacampeão do mundo. Eu concordo que ele nunca viveu, quer dizer, até viveu, né? Não, já passou por isso, né? Filipão lá, para pegar uma vaga, já passou algumas outras dessa. A seleção que foi para a Copa de 94 foi se classificar no último jogo. Eu posso citar aqui a seleção de 70, que era maravilhosa, brilhante, teve que fazer um jogo em casa e jogar demais na última partida. Você deu 2 exemplos aí que se for dessa maneira e o desfecho for igual, tá tudo certo. 94 e 70 tá lindo. O Mal já deu o placar. 2002 também, 2002 o Filipão pegou. Pegou? 2002 caiu o Leão, caiu o Luxemburgo, por até chegar o Filipão. Tá tudo certo, vai dar tudo certo, Pascoalzinho. Termina aí pra gente fazer o intervalo. Do Leão, né? Do Luizão. Do Luizão lá em cima e tal. Mas assim, Pascoal, só, eu também gostaria, era o Pedro centroavante e tal, mas não é nada anormal jogar. Já jogou Firmino de falso 9, já jogou nego que não era centroavante, entendeu? Já jogou, se deu tão certo assim. Já jogou é que me machuca, porque o já jogou não dá certo. Sabe, eu sou meio... Eu não gosto de ficar... Assim, a gente inventar centroavante boia para ficar flutuando. Não me interessa isso aí. Fizemos o Paquetá com o Neymar ali no meio. Gente, eu prefiro o seguinte. Dá para jogar com o Paquetá e com o André de volante? Dá. Dá para o Rodrigo ser o ponta de lança? Se não tiver bom, bota o Lucas no segundo tempo? Dá para um volante e 2 meias, volante e 2 meias e 3 atacantes? Dá para jogar? Simplifica. Vamos simplificar. Você vai ter que dar o placar sem saber a escalação. Olha que triste. 1-1. Que isso, Pascoal? O Mauro abriu aqui 2-0, cheio de confiança. E contra o Eduardo aqui de Criciúma, que está insistindo para eu falar 3-0. Mas tudo bem, tem nego falando que Deixa eu ver o Silas, como é que tá o coração do Silas. O Zinho já deixou. 2-1 pro Brasil. Vou de 2-0. O Zinho deixou 3-0 ontem. 2-1. O Zinho tá assistindo a gente, ele já tá na churrascaria, prontinho para ver o jogo. Sexta-feira não quer nada, né, Tetra? A gente te ama, um beijo. Morrer de frio. 3-0. 3 a quanto que ele falou? 3-0. 3-0zinho, foi isso? Falou até. Então tá marca aí, Mauro, marca aí, porque para dizer depois segunda-feira, os caras falam que não falaram isso. 2-1, eu falei, 2-1. Eu falei 2-0. Mas é o intervalo que ainda tem a apresentação do Alcaraz. E, rapaz, vocês estão lembrados de um jogo entre Fluminense e São Paulo que aconteceu recentemente? Estão lembrados? Aquele B.O.? Que estão querendo criar B.O. aí, né? Estão lembrados? Então eu tenho uma notícia pra você. O áudio do VAR
saiu. Opa. A gente vai mostrar depois do intervalo. Ah, tem isso? Tem VAR, sabia? Espetáculo, eu tava louco pra saber disso aí. Tô muito curioso. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Ford. E Betfair. Flamengo, Alcaraz já jogou, já foi expulso, tá fora do próximo jogo porque se envolveu numa confusão contra o Corinthians, mas é um reforço importantíssimo, jogador de 21 anos que chegou à Gávea, o Ninho do Urubu, onde ele falou hoje. Vamos ouvir. Muy contento de estar aquí, agradecerles a ustedes por el tiempo. La verdad que es muy lindo estar aquí, son mis primeros días acá, la verdad que conociendo el club, conociendo al staff, estoy muy contento de pertenecer al Flamengo, tengo muchas ganas de conocer también a la torcida de Flamengo, quizás tenga que esperar un poquito ahora, pero estoy muy contento, agradecidos a ellos también por querer contratarme. Como dijo Marco, ha sido una pelea durante 4 años, pero la verdad que me pone muy feliz, muy contento estar aquí en el más grande de Sudamérica y la verdad que es muy lindo y muy contento. Me gusta jugar mucho por el medio, me gusta siempre ir al ataque, soy un poco parecido a Nico de la Cruz, que le gusta también ir mucho para adelante, entonces esas son mis pequeñas características, siempre que me ponga la camiseta voy a dejar el 100%, también mucha garra, no me gusta perder, realmente en los entrenamientos o en los partidos tengo un temperamento muy alto de que siempre me gusta ganar, entonces creo que eso me va a ayudar y puedo aportarle un poco de eso al equipo. Olha aí, Pascoal, do meio pra frente, eu jogo do meio pra frente, mais ou menos igual o De La Cruz ali. Chegou, bateu no peito e falou, pode jogar aqui, ó, que eu resolvo. É que o De La Cruz na seleção do Uruguai joga mais aberto pela direita, não tá agora porque tá lesionado, sim, mas ele joga mais por dentro, mais aberto na direita, entrando em diagonal. O Flamengo ele joga... Ele joga com ele tem a mesma característica do De La Cruz do Flamengo, né? Vai jogar como ponta de lança, um homem de aproximação ao centroavante. E se ele tiver chance de entrar na área e finalizar, ele vai finalizar. O De La Cruz já é aquele jogador da pré-preparação. Ele não é o último passe, ele é o penúltimo passe. Ele toca a bola e corre para a área para esperar o rebote. E pega muita sobra, né? Esse já é diferente. Ele pega a bola, parte para cima do adversário para ele conquistar o espaço ou para ele conseguir a finalização ou fazer uma tabela e pegar na frente. São características um pouco diferentes, mas na mesma função tática de 8 o antigo camisa 8, como o Silas jogava nessa função? Pega a bola, o Silas tinha essa característica, pega a bola, parte para cima do adversário para tentar um arremate ou aproximação com o atacante, quando o Careca não reclamava que a bola não chegava. Então, o Silas tinha essa personalidade também? Que o moleque chegou batendo no peito, né? O bicho era brabo dentro de campo. Fala para eles aí. É, eu sei. Fala aí, Silas, gostou? Eu acho ele muito parecido com o Zaratio, mais técnico que o Zaratio, argentino, e o Kudê. O Kudê era esse meia-direita briguento, chato. O Simeone já era menos qualidade. O Depou, menos qualidade. O Simeone era só mas esse aí, muita personalidade. Eu acho que isso a gente falou aqui. Depois que o João Gomes foi embora, o Flamengo não teve um Pulgar, não é esse cara, o Gerson não é esse cara, os meninos novos, não, o Alan não é esse jogador, e o Flamengo estava sofrendo muito com isso. Então agora parece que ele, para mim, nesse jogo contra o Corinthians, ele passou um pouco de revolução. Ele bateu, ele chegou, bom, tanto que foi expulso, mas ele vai se acomodar. É 21 anos, né? Chegou com vontade. Agora é argentino e, cara, eu acho que, assim, gostei muito e acho que vai ajudar muito o Flamengo e não vai deixar tranquilo quando voltar o De La Cruz ou quando voltar quem quer que seja, vai falar, é igual o Igor Jesus. Eu vim, esse acho que já veio com um maior status até que o Igor Jesus. Mas veio para assumir, veio para ser titular, não veio para ser reserva, não. Mas você não acha quem vai que sair, eu não sei. Mas ele não joga mais adiantado do que o João Gomes, que era muito bom também na marcação. Só dei característica tá falando de personalidade dentro do campo. De pegar, de marcação. O João Gomes era volante. Esse não. Esse é um meia, Zaratio, esses que... E prefiro ele do lado direito do que o Gerson. Eu já falei, eu prefiro o Gerson aqui, ó. Ou como segundo volante aqui, ou aqui, do lado esquerdo. Para trabalhar aquilo que ele sabe. Aqui na direita, o Gerson com a perninha direita não é o melhor dele, é porque o Luiz Araújo já está jogando bem também.
Esse aí pode fazer uma sociedade ali do lado direito, ele na meia direita, um lateral e o Berada, seja o Luiz Araújo, seja quem ele colocar ali, que pode ajudar muito o Flamengo, hein? Eu acho assim que acho que chega para ser reserva se todo mundo estiver muito bem. Mas vai ter que continuar muito bem. Inclusive a Arrascaeta. Que aí o cara tira, põe ele em outra posição, e põe outro lá no lugar da Arrascaeta e tal, e põe ele no meio. O Gerson tem que continuar, e tá voando. O Nico tem que jogar, a Arrascaeta tem que todo mundo, porque ele realmente tem potencial e vai ficar olhando pro banco assim o Tite pensando... quando ele olhar pro banco, ele vai não tá muito bem hoje que vai sair para entrar ele? Estão falando de um cara de 117 milhões, o mais caro que o Flamengo comprou, né? Se você somar o salário, etc., quanto custa o cara desse? Para ficar só no banco, ele vai querer jogar. E o time quer que ele jogue também. É muito dinheiro. Acho que talvez resolva a questão das lesões. Porque então, agora De La Cruz, Arrascaeta, quando tem essas sequências muito grandes de jogos intensos, eles acabam tendo alguma lesão muscular, sentindo... Né, o De La Cruz, primeira temporada no Brasil. Então, acho que pode ajudar nesse sentido. Não, eu estou pensando agora nessa reta final deste ano, né? Nós temos três meses eu também. aí. 3 meses. Mas aí eu estou pensando que esses dois vão voltar e bem, ou não? Vai demorar um pouquinho, né? Na verdade, assim, o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gabriel, a expectativa era de 2 a 3 semanas. Na data do jogo contra o Bahia, faz 2 semanas do tratamento do De La Cruz. Então, eles vão voltar a treinar com bola ainda. Quem já voltou foi o Léo Pereira. Esses 3 estão voltando ainda a treinar com bola e a expectativa é que fiquem à disposição. Mas é isso, estão voltando de uma lesão. Não adianta você voltar de uma lesão e botar 90 minutos. Não, lógico. Aí ele vai entrar na vaga daquele que não estiver tão bem. Porque... Aí, mas ele vai jogar no lugar da Arrascaeta? É no lugar desse? Não, aí o Tite arruma um time e põe ele na posição que ele tem que jogar, aí muda o gesto de jeito, ou muda o De La Cruz, enfim, se o Arrascaeta ficar de fora. Se o De La Cruz é que ficar de fora, aí ele põe o Alcaraz de outro jeito. O Arrascaeta faz o que ele tem que fazer, enfim. Sempre faltar alguém no meio, cabe ele ali. Cabe ele. Aí você arruma os outros. Então vai ser muito útil, muito útil. E a hora é essa, né, gente? O Flamengo ganhou nada o ano passado, quer ganhar tudo esse ano e faltam 3 meses, 4 para acabar tudo, Precisa pensar no futuro também, né? Não, falta... A gente fala falta... Não, digo futuro, Dani. O Arrascaeta não vai durar a vida inteira. Não. É muito novo. O De La Cruz, tudo bem, chegou agora, mas o Arrascaeta já está dando sinais. É o craque ainda, o grande craque para mim do time, ainda é. Mas já está dando sinais que precisa de você ficar já... Precisa de uma sombra, não vai ser ele 90 minutos, 50 jogos. Isso. Quer fechar aí, Pascoalzinho, rapidinho? Eu acho que o Flamengo fez grandes contratações. Essas 2 últimas são, para mim, emblemáticas, significativas, porque trouxe, essas 3 últimas, né? Trouxe jogadores pontualmente para as necessidades imediatas do Flamengo. Né? O Alcaraz tem um baita jogador do meio para frente. Acho que a lateral esquerda já está completa. Não tem problema nenhum. E o ataque também vai ganhar muita força. Então, eu acho que o Flamengo, outra vez, o Flamengo se torna, para mim, continua tendo o melhor elenco do futebol da América do Sul. E daqui a pouco vai ainda, com todo mundo em ação, ainda vai botar muito respeito no futebol sul-americano. Sorrisão do Pascoal, felicidade do Pascoal vão embora depois do intervalo, porque a gente vai falar de arbitragem. O áudio do VAR de Fluminense e São Paulo foi liberado hoje. Segura aí 3 minutinhos. 3 minutinhos você vai esperar. 3, só 3. Não vou esperar. Velho. Escutei, ele parou, bateu a falta. Com a mão. Colocou no chão, bateu correto. Tá, beleza, obrigado. Ok, essa é a descrição que o Zanovelli, você me falou que você deu vantagem, e o que o Guilherme falou com você, que ele parou a falta e cobrou, ok? Ok, você quer que eu vou aí ver para poder acalmar aqui? Então venha cá, venha a revisão para você decidir essa sua decisão. A gente vai mostrar a falta ou mostra a falta, início da falta. Eu quero ver, calma. Eu quero ver a possível falta. Calma. Eu quero ver, calma. Eu vou ver, calma. Essa é a melhor imagem, ok? Calma, tá fechado. Calma, tá chegando ainda. Não tá aparecendo ainda não. Ok. Tem nada. Tá galera segurando, falta clara. Falta clara, ok. Calma. Vamos continuar a jogada até o momento. Ok. Isso. Eu ia dar vantagem. Jogador dá o zoom na mão. Para e bate a falta. Para e bate a falta, ok? Ok, e eu faço o sinal de depois disso, tudo normal. Deixa rolar pra mim, deixa que eu falo agora, rola. Vamos seguir, eu dei a vantagem de seguir. É gol legal, tá, Igor? Ok.
Rapaz, tá certo isso. Olha aí, ó, a nota que do São Paulo soltou assim que saiu o áudio do VAR. O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a forma como foi conduzida a arbitragem na partida contra o Fluminense no último domingo no Maracanã e os seus desdobramentos. O áudio do VAR demorou 5 dias para ser liberado, sendo que a publicação ocorreu somente depois de 2 ofícios protocolados pelo clube. Isso é importante também. Diante do conteúdo absurdo do áudio, o São Paulo estuda junto ao corpo jurídico quais medidas serão tomadas daqui adiante. Só para esclarecer para quem por acaso ficou perdido ali, né? O árbitro diz ao VAR que ele deu a vantagem. Se ele deu a vantagem e o Thiago coloca a mão na bola para parar a bola e bater a falta, isso é falta. Então, esse é o ponto que está truncado. Acho que é ainda mais pesado quando o São Paulo deixa claro que esse áudio só foi liberado por um pedido judicial. Aí a gente começa a ter que esclarecer algumas coisas, né, Silas? Não foi pedido judicial, foi pedido de São Paulo. Protocolado, desculpa, não é judicial, junto à CBF. São dois protocolos. Não, para mim a questão é que ele, árbitro, fala, eu dei a vantagem, gol legal. Então, se ele deu a vantagem, o Thiago Silva não podia pôr a mão na bola. Se ele deu a vantagem, o Thiago Silva, com a mão na bola, acaba com a vantagem que ele deu. E a falta seria contra o Fluminense. E se ele deu a falta, ele tinha que ter apitado. Primeiro ele fala, a falta do Caleri foi clara. Então, mas aí a bola fica, o Caleri sai da jogada, porque o Caleri para. E a bola fica com o Thiago. Eu dei vantagem. Aí ele falou, ele deixou seguir o jogo. E se ele tivesse marcado a falta, ele tinha que apitar. Porque a falta tem que ser marcada no apito. Não é o bandeirinha acenando que marca a falta. Quem marca a falta é o árbitro apitando. Há um erro do árbitro nesse aspecto. Depois ele vai ver o VAR, ele começa dizendo que ele viu a falta, mas que ele viu a falta e deu vantagem, é o que ele fala. Deu a vantagem. Sim. Se ele deu a vantagem, o Thiago não poderia ter colocado a mão na bola. Aí é uma nova falta. Aí a falta seria, como disse o Mauro, a favor do São Paulo. Isso. Entendeu? Não. Seria se ele fosse lá apitar a mão. Mas ele tá de costas. Assim, eu acho meio bobagem isso aí, assim. Bobagem do seguinte sentido, tá? Ok. Estão falando que é um erro de direito, São Paulo vai lá atrás, já foi da CBF, vai pedir de novo, muito dificilmente, vai se marcar um outro jogo por causa disso. O que eu acho assim, São Paulo tomou o gol por causa disso mesmo? Não. Se ele tivesse não colocado a mão e desse até porque quando ele coloca a mão e recomeça a jogada, ele retarda o ataque, né, o Thiago? Então, o São Paulo ainda teve mais tempo para se posicionar. Exatamente. Beleza, isso eu entendo. Falo, assim, até que ponto isso aí beneficiou mesmo o Fluminense? Se ele não tivesse posto a mão, ele tivesse já com o pé, saiu, porque foi a vantagem, ele não precisava nem parar, né? É que ele vai lá e põe a mão, sei lá se ele ouviu ou não ouviu o árbitro, porque a bola era do Fluminense. O árbitro interpretou como falta do Caleri. O problema é que o Thiago pôs a mão. Agora, se fosse assim, pôs a mão dentro da área, era um pênalti, não deu um pênalti e tal. Mauro, mas aí a gente não abre um precedente muito grande, porque assim, você está descumprindo uma regra do jogo. Porque, ok, ela interferiu em tese negativamente para o time que atacava e acabou fazendo o gol. Mas você está descumprindo uma regra do jogo. A gente não abre um precedente muito grande se a gente ignorar isso? Você vai remarcar esse jogo por causa desse lance? Não, o desdobramento a gente vai ter que aguardar, ele se atrapalhou, né? Tá claro, que ele se contradiz, ali. Mauro, o sim nessa hora, me desculpa interferir, o sim nessa hora seria a favor do São Paulo. O sim, se ele marca a falta do Thiago botando a mão na bola, não sairia nenhuma jogada ofensiva. A bola era do São Paulo para atacar. E se ele marca a falta do Caleri, seria do Fluminense. Então ele apite para marcar a falta do Caleri. Ele não faça o que ele fez. Há um erro crasso do Zanovelli. É um erro crasso. O árbitro pode, está escrito na regra, o árbitro pode autorizar o reinício do jogo por gesto, palavra e apito. Não fui eu que escrevi isso aí lá. Mas para parar a jogada tem que ser no apito. Isso é que está escrito. Eu não escrevi isso. Eu não escrevi, foram os caras que inventaram a bola lá na Inglaterra, eles que inventaram o futebol, então eles que escreveram, então está escrito isso, é assim, esse é o procedimento, há um erro claríssimo de procedimento nisso, pelo que eu conversei com o Simon, com os nossos comentaristas de arbitragem, há um erro claro de procedimento. Ao errar o procedimento, ele provoca tudo isso que a gente está vendo. Então, errando o procedimento, tem um erro de direito. Mas ele acha aquilo ali, ele se confunde, ele complica quando ele vai lá no VAR.
Porque estava claro que ele achou que a falta... Ele achou que foi uma falta clara do Caleri. E foi. Segue o lance. Eu vi a falta e dei vantagem. Ele nem viu. E outra coisa, ele também não viu. Se ele não vai, ele estava mais desculpado também. Porque ele está de costas. Ele está de costas fazendo gesto de vantagem, né, Sérgio? Alguém falou para ele que o Thiago Silva botar. Aí quando ele vai ver... O pessoal do VAR que fala para ele, mas tem o Thiago Silva botando a mão na bola. Você deu vantagem, o Thiago botou a mão na bola. Então espera que eu vou ver. Ele vai ver e decide pelo errado de novo. É isso. Ele foi alertado e decidiu pelo errado novamente. Agora, nesse caso, e aí tem uns outros fatores que o Rafinha toma cartão amarelo, tem que ser substituído no intervalo, tem que entrar o Alan Franco de lateral direito, aí tem todo o entorno do problema. Não tenho nada contra o Fluminense, absolutamente nada. Eu estou analisando o fato em si. O fato em si. O lance do Ganso foi espetacular, o gol foi maravilhoso, nada, assim, tudo bonito. O Fluminense fez o que precisava ser feito. O Fluminense fez, o Fluminense não tem culpa, o Fluminense não tem culpa disso aí, quem tem culpa é o árbitro. E com o São Paulo posicionado da forma que queria, né? Não é que essa falta desconcertou toda a defesa, e porque não foi isso também, né? Foi um gol com o São Paulo postado ali normal. Para mim, o se desse lance seria a favor do São Paulo. Porque o se era a falta marcada com a mão na bola, já que ele não marcou a falta, porque há um erro de procedimento do árbitro. Ele tem que apitar para marcar. Você já ouviu aquele lance que o bandeirinha fica aqui batendo na bandeirinha e o árbitro manda seguir, sai o gol e o bandeirinha... Vale o gol. E o árbitro fala para ele, corre para o meio do campo que foi gol? Porque o bandeirinha não marca nada. Quem marca é o árbitro, ele só Ele tinha aqui no VAR e falar que tinha apitado. Vocês não ouviram? Eu apitei. Aí ele falou, mas aí ele estaria mentindo, né? Eu dei vantagem, aí ele se complicou, né? Não, e eles estão tão pressionados, porque a gente fala que esse aqui é mais novo. Aí a gente vai para Marcelo de Lima Henrique, outro dia jogo, Cruzeiro, vitória da Bahia e Cruzeiro. 2-0 pro Vitória, sim. Cruzeiro com um jogador a menos. Sim. O Matheus Henrique, craque, que um dos que voltou, que sim. Podia estar nessa lista nossa também, que voltou muito bem. Verdade. Bota a mão, a bola bate aqui na mão dele. Claríssimo. Vai do lado esquerdo, volta, o cara vai, faz o gol, 2-2. Ele nem no VAR foi. E aí? Aí a gente aqui fica... Dia. Cara, é de acordo com o que você acharia justo do ponto de vista do possível dentro do futebol, né? Porque aí vou fazer só uma ponderação. O jogo seria 1-0 para o Fluminense se esse gol não tivesse valido, né? O Mas aí a gente não abre um precedente, porque agora, a partir disso aí, eu também acho que não vai voltar o jogo. Não. Mas se abre um precedente que um erro desse pode passar batido e a regra. A regra, como o Pascoal falou, tá ali, não foi a gente que escreveu. Alguém lá em cima tem que estar com a cabeça fria o suficiente para dizer, meu irmão, volta, não sei, mas errou, esse gol não pode ser validado. Esse gol, e aí, para piorar, quantos dias? 5 dias? 5 dias depois que o São Paulo... foi 1º de setembro. Para vir uma resposta, que o São Paulo é muito grande, assim como o Fluminense é muito grande. Aqui a gente não está julgando quem é maior ou quem é menor. A gente está julgando uma situação que... É por isso que eu digo todo dia. Volta e deixa 1-0 no placar? O dia que tiver o VAR, vai melhorar. Pascoal, maravilhoso. O dia que tiver o deixa VAR 1-0. no Brasil, qual que é a solução? Porque eu acho que você passa batido um erro desse, você abre um precedente absurdo dentro do futebol. Pois é. Você voltar a partida talvez não seja o caso. 1-0 no placar é o justo? E esse juiz aí, 1 ano de gancho, né? Zanovelli fora do... ano porque foi o que o Pascoal falou, né, Mauro? Rafinha tomou cartão. Lógico. Porque você tira o jogador do centro, tira, isso aí tira. Você vai anular o gol, você tem que anular esses cartões, de todas as consequências. De 15 minutos, o Rafinha reclamou 10. Se ele expulsasse todo mundo que estava na confusão no jogo do Flamengo, Corinthians contra o Flamengo, tinha que expulsar uns 5 de cada lado. Abel, né? Ele aí foi lá e vamos escolher um de cada lado. Daquela briga do São Paulo com o Palmeiras, 3 pegaram penas pesadas, né? O Zé Rafael, Sabino. O Sabino, zagueiro, e o Nestor é o outro? Rodrigo Nestor. Os 3 pegaram penas pesadas. Então, agora o São Paulo vai recorrer, o Palmeiras vai recorrer, porque são mais de 2 jogos, né? Então, eles têm direito a recorrer. Um pegou 8, o outro pegou... Os
O zagueiro do São Paulo pegou 8 e os dois jogadores do Palmeiras pegaram 5 jogos. Então, os dois clubes vão recorrer para que eles possam ser utilizados aí com... Acho que o São Paulo tem que recorrer, ok? Vamos ver, não vejo no direito. Mas acho que, colocando a mão na bola ou não foi por isso que o São Paulo tomou o gol. Isso que eu quero dizer. Não, isso eu entendo também. Eu entendi seu ponto. O São Paulo estava lá dele e tal, a falta era marcada a favor do Fluminense. É um erro de direito? Talvez a solução, ou seja, você está falando, tira o gol, aí se vai lá na súmula, desculpa, artilharia, um gol a menos, continua os 3 pontos que ganhou o jogo e tal, e pega esse juiz aí e dá um Não, mas não pode botar ele. Eu não quero mais falar de futebol. Não pode botar ele para apitar a Série B, não, hein? E também a solução... Série B, já vai atrapalhar. E também a solução não pode ser alguém pagar lá na frente, né? Alguém pagar, consertar o que foi feito de errado. Alguém pagar lá na frente um erro. Aí são 2 erros. Chega, não vamos mais falar de futebol hoje. Acabou esse negócio de futebol. Só futebol americano daqui pra frente, porque agora começa a contagem regressiva às 9 horas da noite. Tem reloginho na tela pra ninguém se perder, viu? Tem seleção, mas também tem esse negócio que é histórico, a NFL no Brasil pela primeira vez. E na sequência da gente tem o Mina de Passe pra te fazer companhia. Obrigado pela sua audiência. Até segunda-feira. Valeu! Corinthians fecha com meia peruano André Carrilho. Depois de contratar o holandês Memphis Depay, o Corinthians fechou um acordo com o meia peruano André Carrilho, de 33 anos, até o fim do ano que vem. A chegada do jogador é possível mesmo com a janela de transferências do Brasil fechada. Isso porque ele rescindiu com Al-Qadisrai, da Arábia Saudita, no dia 1º de setembro, quando o mercado ainda estava aberto. André Carrilho é conhecido do técnico Ramon Dias e de seu filho e auxiliar Emiliano Dias, com quem trabalhou no Al-Hilal da Arábia Saudita. O acordo prevê a extensão do contrato a partir de metas definidas. Livre, o meia chegará sem custos de aquisição de direitos econômicos. Para poder contar com André na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Corinthians precisa fechar a operação até segunda-feira e registrar o atleta na CBF, o que é considerado difícil. O meia é uma referência no Peru, tendo disputado mais de 100 partidas pela seleção nacional. Ele acumula também passagens por Benfica e Sporting de Portugal e Watford da Inglaterra. Com a chegada dele, o Corinthians atinge a marca de 9 contratações nessa janela. Além de Carrilho e Depay, o timão fechou com Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, José Martínez e Héctor Hernandes.